É uma marca das pessoas que estão começando a sua jornada com Deus. Vejam em Mateus 4 como isso acontece. Como a palavra de Deus, quando ouvida por algumas pessoas, arrancam dela uma reação imediata. Vejam Mateus 4, versículo 18. Diz assim, Mateus 4, 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, é Jesus aqui. Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. O que temos aqui é uma vocação divina, é um chamado divino, é Jesus chamando: sigam-me, sigam-me, porque eu tenho um ministério para vocês. O texto diz no versículo 20, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É uma reação pronta. É a palavra de Deus tendo tamanha força, é a palavra de Deus tendo tamanho poder dentro da pessoa, que ela reage na hora. Ela larga tudo. Esses homens deixaram tudo e seguiram Jesus. Virando as páginas do Evangelho de Mateus, você chega no capítulo 9. E você vê o mesmo fenômeno acontecendo. Mateus capítulo 9. Veja o que diz, Mateus 9, versículo 9. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus disse uma palavra. A vocação divina, o apelo divino, a palavra divina foi uma só. Um vocábulo apenas: segue-me. Mas essa palavra tão curtinha, causou um impacto tão violento dentro de Mateus, isso foi irresistível. Ele se levantou, deixou tudo, se levantou e seguiu. Aliás, é interessante observar que na vida cristã, na jornada cristã, o autor de Hebreus, ele se incomoda com alguns crentes que ouvem e não fazem nada. Vejam Hebreus 5. A esse respeito, falando aí sobre questões mais profundas, ligadas aí à cristologia e à superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. Ele fala: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. As coisas não entram na cabeça de vocês. As lições profundas acerca de Deus e sua palavra não estão causando o efeito desejado em vocês. Tem algo errado com vocês. Tem algo errado. Porque eu ensino, e parece que não entra. Os ouvidos de vocês parecem estar fechados. Vocês são tardios em ouvir. Eu não vejo reações. Eu não vejo respostas. A palavra é dada. A palavra é ensinada. A palavra é exposta. Vocês são admoestados. Vocês são ensinados, instruídos. Mas vocês permanecem inertes. Não há reações. Isso não é normal. Isso não é normal. No homem que realmente está trilhando uma jornada de piedade, no homem que está realmente andando com Deus, que começou a sua jornada com Deus, não é assim. No homem que realmente Deus tem trabalhado e que tem caminhado com ele, as respostas são mais prontas, são mais imediatas. Vejam Jacó. Deus falou com ele, ele levantou de madrugada e realizou algo. Ele se levantou de madrugada e fez um altar, por assim dizer. Vejam os discípulos. O Senhor os chamou, eles de pronto o seguiram. Vejam Mateus. O Senhor os chamou, e ele de pronto o seguiu. O autor de Hebreus continua preocupado. Ele diz no capítulo 3, vejam o capítulo 3. Diz assim no versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele está dizendo isso para crentes. Geralmente esse versículo é usado para fazer apelo para incrédulo. Não foi assim que o autor de Hebreus usou esse versículo. Ele usou esse versículo para crentes.
dizendo: olha, vocês crentes, vocês têm ouvido a voz de Deus, vocês têm ouvido a voz do Senhor, ensinando vocês a se firmarem, a não abandonarem a verdade, a não flertarem com as coisas que são oferecidas lá fora. Ouvindo essa voz de Deus, alertando sobre isso, não endureçam o coração de vocês. Ajam de maneira positiva em face desse apelo. Ele repete o mesmo apelo no versículo 15 do mesmo capítulo. Ele diz no versículo 15: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Veja o capítulo 4, versículo 7. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes lhe fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está preocupado com os seus leitores. E está preocupado com os seus leitores, porque a palavra de Deus tem sido apresentada a eles. E ele não está vendo reações. Ele percebe que isso não é normal. Ele percebe que seus leitores estão se desviando ao grande risco da apostasia. Ele os exorta 3 vezes dizendo: se hoje vocês estão ouvindo a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Não ajam assim. Ajam como Jacó, que ouviu a voz de Deus e imediatamente, logo nas primeiras horas da madrugada, se levantou e respondeu positivamente àquela voz. Ajam como os discípulos, que estavam ali enxugando suas redes, e quando ouviram a voz de Deus, imediatamente seguiram o Senhor. Ajam como Mateus, sentado ali na coletoria, e quando ouviu uma palavra apenas, se levantou e seguiu. Não endureçam o seu coração quando ouvirem a voz do Senhor falando.